Olá, eu sou o professor Vinícius e hoje o tema é os porquês. Começaremos com os porquês separados, o sem acento e o com acento circunflexo. São usados nas frases interrogativas, isto é, frases que contêm um ponto de interrogação. Mas cuidado, há uma exceção que vou falar no final do vídeo, justamente para não confundir vocês, em que este porquê separado e sem acento pode ser usado com ponto final, deixando de ser uma pergunta. Isso acaba que sendo uma pegadinha e muitos erram por não saber sobre essa exceção. Mas retornando, os porquês separados, como já dito, são usados nas frases interrogativas, aquelas que contêm um ponto de interrogação. Sendo assim, se houver uma frase que possui um ponto de interrogação, pressupõe que haverá um porquê separado. Mas qual dos dois porquês? Vamos comentar sobre o porquê separado e sem acento. Agora sabemos que é usado em perguntas, mas o que vai diferenciar do outro é que este porquê sempre estará no início ou no meio da frase. Repetindo, ou no início ou no meio da frase interrogativa. Então é só questão de lógica. Se este porquê separado e sem acento vai no início e meio, então qual é o porquê separado que vai no final? Óbvio, né? O porquê separado com acento circunflexo. Vamos a dois exemplos. Olha só, as duas frases são perguntas, então serão porquês separados. Na primeira frase, nós usamos o porquê separado e sem acento, pois está no começo da frase. Lembra? Início e meio, porquê sem acento. Já na segunda frase, usaremos o porquê separado com acento, visto que está no final da frase. Fácil, né? Começo e meio, porquê separado e sem acento. Final, porquê separado e com acento. Partiremos agora para os porquês juntos. Esses porquês não têm nada a ver com essa regrinha de começo, meio e fim. Como nos porquês separados anteriores, eles são diferentes. Entenda que estes têm um efeito de explicação e causa, ou seja, totalmente o oposto dos anteriores que faziam perguntas. Estes dão as explicações, as causas, as respostas. Então as frases terminará com ponto final. Vamos analisar duas frases para que vocês entendam como usar o porquê junto adequadamente. Percebe que as duas frases terminam com ponto final. Vamos analisar a primeira. Repare que este porquê dá uma ideia de explicação. Está explicando o porquê de não fazer a prova. A explicação é que o sujeito estava doente. Agora vocês vão ver quando o porquê junto deve conter acento circunflexo. A regrinha que faz o porquê junto ter acento é quando ele é precedido de artigo. Mas o que isso quer dizer? Simplesmente é quando o artigo ou está antes da palavrinha. Por quê? O porquê estará substantivado. Sobre substantivo, analisaremos em outro vídeo. O que vocês devem entender é que sempre que tiver a letrinha O antes do porquê junto, somente o porquê junto,
aí deve colocar o acento circunflexo. Fácil, né? Se tiver o artigo ou antes do porquê junto, coloca acento. Se não tiver artigo antes, não coloca acento. Detalhe importante: visto que há uma contração da preposição de mais artigo o, forma-se do. Então, neste caso, pode colocar o acento também, porque tem um artigo ali com a preposição. Belezinha? Sobre preposição, falaremos em outro vídeo, ok? Agora, lembra daquela exceção do porquê separado sem acento, que poderia terminar com ponto final? Então, isso só acontece quando o porquê separado e sem acento indica a mesma ideia de pelo qual. Ou seja, se der para substituir pela expressão pelo qual, então pode ser o porquê separado e sem acento. Veja o exemplo. Este é o motivo por que não lhe escrevi antes. Observe que a frase termina com ponto final e usamos o porquê separado e sem acento. Normalmente, este porquê é usado em perguntas, lembra? Mas neste caso, ele possui o sentido de pelo qual. É só substituir. Leia a frase e coloque a palavra pelo qual. Se der o mesmo efeito de sentido, pode inserir o porquê separado sem nenhuma dúvida. Leiamos. Este é o motivo pelo qual não lhe escrevi antes. É possível substituir e não há perca de sentido. Simples, não é? Muito bem. Deixarei 4 exercícios na descrição com o gabarito mais abaixo. E responda aí nos comentários se vocês acertaram os exercícios e se vocês entenderam, ok? Espero que eu tenha lhe ajudado com isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um joinha. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.